E agora nós vamos falar sobre paternidade formadora. Vamos entender o que é uma paternidade formadora, vamos ver na prática isso, amém? Para que a gente possa compreender que a paternidade, amados, ela vem de Deus. Eu acredito que ninguém tem dúvida aqui de que a paternidade, ela vem de Deus e iniciou em Deus isso. A paternidade iniciou em Deus. E creio muito bem que a paternidade, queridos, é algo, uma ferramenta preciosa para a gente nesse tempo. Amém? Então a paternidade formadora tem o prazer de formar filhos com o coração de Deus, como representantes do Pai na terra para cumprir o propósito de Deus. Amém? Então a gente vai estudar hoje 1 Timóteo e 2 Timóteo. Esses dois livros nós vamos estudar e nós vamos ver Paulo como um exemplo de paternidade formadora. Amém? Então a paternidade de Deus, ela não é humana, ela é espiritual. A paternidade, ela é espiritual. No propósito de Deus, ser pai é ser formador de identidade, de caráter, de direção e de destino. Se fosse você, anotava isso. Então, ser pai, no propósito de Deus, ser pai espiritual é ser formador de identidade, de caráter, de direção e de destino. Deus é pai e Ele revelou esse papel ao ensinar, corrigir, amar e enviar. Ao longo da Bíblia, nós vemos o papel de Deus como pai nos instruindo e também nós vemos Deus otorgando homens para que sejam uma paternidade de Deus na terra. Amém? Ele levantou homens na história bíblica que assumiram essa essência e formaram outros. Então, a paternidade espiritual, amados, é trazer o alinhamento de Deus para a vida do homem. Adá, ele explicou muito bem, não é verdade? Por exemplo, nós aqui, vamos falar da nossa paternidade espiritual, que é o apóstolo Ricardo. Vou falar de mim e do meu esposo. Nós viemos da religião, certo? A gente não sabia nada do reino de Deus. A gente não entendia a palavra. Não é necessário uma paternidade espiritual para nos orientarmos? Não é só dizer eu aceitei a Jesus e está tudo pleno na minha vida. Não. Nós precisamos, amados, da paternidade espiritual para nos orientar, para formar um caráter na nossa vida, para formar uma identidade em nós. O quanto de pessoas que nós vemos no sistema, queridos, religioso, que são mau caráter, estão dentro das chamadas igrejas. Quantas pessoas andam com pecado oculto, ou até mesmo visíveis os pecados, e aí os líderes religiosos não fazem nada, porque aquela pessoa talvez é uma ofertante. O quanto a gente vê a deformidade no sistema religioso de pessoas e normalizando o pecado dentro das igrejas. E isso é o que? Mau caratismo. Então, quando nós viemos, amados, para o reino de Deus, a paternidade espiritual, ela foi essencial na minha vida, na minha família, na vida do meu esposo, para formar um caráter. E não é qualquer caráter, o caráter de Cristo nas nossas vidas. Formar uma identidade na minha vida. Então, eu era uma mulher, sei lá, muito de conto de fada, eu era assim, uma mulher muito, talvez, mimada, uma mulher talvez que não via a realidade como ela é, não assumia isso. Então, a paternidade me fez enxergar que eu preciso de uma identidade, não é uma identidade que eu visse nas séries, que eu visse nas novelas, que eu visse por aí, nas redes sociais, não, mas uma identidade de filha de Deus. Me colocou diante de uma realidade que eu precisava encarar. Então a minha identidade era uma identidade deformada. Quando você vai tirar o seu RG, você perde, não é necessário, é obrigatório você tirar uma segunda via. É obrigatório. Então eu precisei tirar novamente, amados, uma nova identidade.
Né, pastor Santana? Perde até o CPF, né? Tem que ir atrás. Você precisa ter essa nova identidade. E essa identidade é em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia, amados. Estão compreendendo? Então a paternidade, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos ama e também ela nos envia a expandir o reino a outras pessoas e não ficar só conosco, né? Então a paternidade, ela começou em Deus. Eu acho que ninguém tem dúvida nisso, amém? Ninguém tem dúvida nisso, então a gente vai passar esse ponto. Então uma paternidade formadora, ela aponta para Deus e não para si mesmo. Então foi isso que a Beca tentou aqui falar para vocês sobre a paternidade restauradora. Então a paternidade de Deus, amado, formadora, sempre nos vai apontar para Deus. E a gente vai ver isso já através do apóstolo Paulo, amém? Então a gente vai tentar aqui entender o que significa formação, o que significa uma paternidade formadora, o que é formar. Então formar tem dois significados, aliás, tem vários, mas a gente vai ver aqui. No hebraico, né, nessa tradução, eu sempre gosto de pegar, porque é a raiz da palavra. Então, vai lá, é formar, é moldar, é dar forma, é edificar, é construir, é estabelecer. Então, isso vem trazendo para a gente uma lapidação, uma moldagem conforme o padrão de Deus, amém? Então a gente vê ali Deus no início formando um homem, né? Lá do pó da terra, ele formando um homem com cada detalhe. Então a paternidade, ela vai nos formar cada detalhe que nós precisamos ser transformados, amém? Às vezes tem coisas que nós não enxergamos. E aí vem a paternidade e fala, você precisa mudar isso porque você é assim, assim. Aí a pessoa fica até com impacto, não, mas eu não sou assim. Você é assim. Aí a pessoa começa a observar e depois ela vai ter a agradecer. É verdade, eu era assim. A minha vida mudou porque eu era assim, não conseguia me enxergar. Vocês estão vendo como é importante a paternidade espiritual? Muito importante. Não é só, eu aceitei a Jesus, eu estou... Não, precisamos de um pai, amados. Precisamos de uma paternidade espiritual aqui na terra. Não, só ouço Jesus. Tá, como a Adai falou, tá bom. Tu tá cheio do pecado, cheio da mazela, cheio de coisa ruim aí. Tu acha que tu vai ouvir Jesus? Você não vai. Jesus nem tá te ouvindo, porque teu pecado tá tão grande que o puro não pode ficar com o impuro, meu querido. Então a gente precisa tirar essas historinhas, essas fábulas da nossa vida e entender que nós precisamos ser transformados e que Deus vai colocar, amados, um pai espiritual, uma paternidade de Deus para nos conduzir ao verdadeiro propósito de Deus. Senão a gente vai viver como vivem os religiosos, achando que Deus está ouvindo, achando que está fazendo certo, achando várias coisas, mas no final aquela palavra vai se aplicar. Eu não vos conheço. Mas eu orei, eu fiz isso, eu curei pessoas em teu nome. Foi o meu nome que teve poder. Mas te conhecer, eu não te conheço. Então nós precisamos ser conhecidos de Jesus, amém? Nós precisamos ser conhecidos do Pai Celestial, amém? Vamos lá. Em 1 Coríntios 4, 15 a 17, você vai anotar aí. Apóstolo Paulo falando, ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu resumi aqui um pouquinho, amém? Então a gente vê, amados, que a paternidade espiritual, ela não é um coach. A paternidade espiritual, ela não é uma babá, ela não é um terapeuta. A paternidade espiritual, ela vem de Deus para trazer restauração e nos formar nessa terra. Então, não ache que, aqui como o apóstolo Paulo disse, nem que vocês tivessem muitos mestres, é o mesmo que ele está dizendo agora.
paternidade não é um coach que você vai lá, paga e ele vai falar da forma que você quer ouvir. Foi? Não é um mentor. Não é um mentor. Ah, não é um babá, eu venho pai, chora no colinho e tá tudo resolvido. Não. A paternidade espiritual, ela vai nos confrontar. Ela vai abrir os nossos olhos. Ela vai fazer a gente nos enxergar. Então você não pode querer um pai espiritual como se fosse um coach, porque você não vai ter. Você não vai ter um coach. Coach é coach, pai espiritual é muito mais além. É aquele que está conectado com Deus. Com Deus. Então, no mundo, naquela época, né, era um mundo grego-romano, o papel de um pai era ser educador e transmissor de valores. Paulo assume esse papel espiritualmente, gerando filhos na fé, para que o reino de Deus fosse estabelecido sem mesclas, pois havia inúmeras doutrinas e filosofias, e havia também a oposição do governo daquela época. Então, assim, o trabalho do pai espiritual é muito árduo, porque ele Paulo tinha ali a oposição do governo, né? Possivelmente era Nero, ali era um homem cruel, um homem que matou pai, matou parente, matou mãe. Então, pessoas assim, extremamente, uma sociedade extremamente perigosa para o evangelho. Então, tinha também aqueles opositores do evangelho, porque o berço grego, né? O berço grego era o berço de quê? De grandes filosofias, de grandes ensinamentos da racionalidade humana. Então ali era um desafio árduo gerar filhos espirituais conforme o propósito de Deus. É difícil, mas Paulo, como um pai formador, uma paternidade formadora, ele avançou tudo isso. Ele avançou. Então ele gerou quem? Ele gerou Timóteo, que a gente vai ver, e também gerou Tito como um filho espiritual, para que fosse o quê? Estabelecido a vontade de Paulo? Não, estabelecido que o propósito de Deus. Não foi pela visão, aí vou formar aqui Tito e Timóteo pela minha visão. Não, foi pela visão de quê? Visão de Deus, para cumprir o propósito. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16, de 1 a 5. A gente vai falar um pouco aqui de Timóteo, formado desde jovem. Timóteo 16, do 1 ao 5, diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos os sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que fosse obedecida. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Então a gente vê aí Timóteo começando a sua caminhada na fé, cumprindo ali todos os ensinamentos do seu pai espiritual, que foi Paulo. E a gente vai ver muito mais ainda. 2 Timóteo de 1 a 5. 2 Timóteo 1,5 diz assim: recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Nós estamos falando de Timóteo. Amados, Timóteo também, um jovem, que até 40 anos naquela época era considerado um jovem, né? Então aproximadamente a gente não sabe assim, uma idade exata de Timóteo, mas a gente vê que ele teve grande desafio, porque o pai era grego. Então o pai era cheio de argumentos, de justificativas. Estou conjecturando aqui que não era fácil para Timóteo, mas ele tinha ensinamentos do que? Da sua avó e da sua mãe. E o que Paulo falou? A sua fé não é fingida.
fingida. Então a gente vê aqui que primeiro, amados, para que Deus nos alcance, para que a gente possa receber a essência de Deus, nós precisamos não ter uma fé fingida. Precisamos ser verdadeiramente entregues a Jesus, a Deus, ao propósito. Não adianta você estar aqui, entrar num local de reunião e se assentar e sair o mesmo. Quando nós saímos o mesmo, nós estamos tendo uma fé fingida. Uma fé verdadeira é vista por todos, assim também como uma fé fingida também é vista. Então, fica muito claro quando a gente vê alguém com uma fé fingida. E fica também muito claro quando uma pessoa tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. Então, por que foi cumprido ali o propósito na vida de Timóteo? Porque ele era entregue. Ele tinha uma fé verdadeira. Ele se tornou o quê? Um filho legítimo. Quem quer se tornar um filho legítimo aqui? Amém. Então precisa ter uma fé verdadeira e não fingida. Também Timóteo ele acompanhou Paulo nas viagens missionárias que nós lemos aqui. Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Nós estamos vendo, amados, Timóteo que recebeu, que se permitiu ter uma formação. Então, se eu estou aqui, nós precisamos nos permitir a ser formados pela nossa paternidade espiritual. Então, Paulo foi a paternidade espiritual de Timóteo, ele se permitiu. Se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver todos os ensinamentos e tudo aquilo que Timóteo fazia em obediência. Ah, mas tem que só obedecer Jesus. Não, mas a paternidade espiritual é conectada a Deus, que veio para nos orientar. E Timóteo se tornou esse exemplo disso para nós hoje, para que não haja dúvida. Porque as pessoas ficam aí cheias de dúvidas sobre paternidade espiritual. Ah, paternidade espiritual existe ou não? Mas está lendo aqui, você está vendo. É por isso que é necessária a paternidade espiritual, mas porque às vezes você tem todo o conteúdo aqui, mas você não entende nada. Porque teu coração é duro. E a paternidade espiritual veio para nos auxiliar. Amém. Aleluia. Amém? 1 Coríntios 4, 17. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por essa razão, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel ao Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Mas esse versículo aqui é um versículo chave para cair por terra qualquer coisa que venha contra a paternidade espiritual. Porque Paulo está falando bem claramente aqui, está em Timóteo. Timóteo vai dar testemunho do meu modo de viver, como eu vivi aqui em Cristo Jesus. Agora me diga, ainda há dúvidas sobre paternidade espiritual? Não há dúvida, amados. Então aqui Paulo está enviando Timóteo a ensinar outras pessoas a expandir o reino de Deus. Aqui nós não estamos tirando o mérito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Nós não estamos, amados, tirando o mérito de nenhum deles, que eles são importantes. Nós estamos falando aqui de uma paternidade formadora, que é uma ferramenta de Deus na terra para conduzir a igreja ao propósito eterno de Deus. Ao propósito. Me imagina comigo, vamos lá para o contexto histórico. Aquela época, massa, era o berço da filosofia humana.
Será que hoje estaremos aqui ouvindo sobre o reino? Não. Não estaremos aqui. E por que resistir? Ah, porque Deus me chamou. Deus me escutar, Deus te chamou. Mas você é tão duro, tão soberbo, tão orgulhoso. Como é que você vai enxergar com clareza o propósito de Deus para você cumprir nessa terra? Exato. Não tem como, meu querido. Temos que nos render. Você vai pegar aqui o Velho Testamento, você vai ver homens de Deus conduzindo. Você vai ver aqui paternos espirituais conduzindo a igreja, conduzindo as pessoas. Moisés é um exemplo, conduzindo ali para que as pessoas se conectassem novamente a Deus. Né? 2 Timóteo 2, de 1 a 2. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 2. Fala assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Está aqui Paulo incentivando Timóteo a transmitir a palavra. É aquilo que a gente ouve nossa paternidade, né? Vai para os GRs, convide, evangelize nos projetos, vão, fale do reino de Deus. Vocês acham que a nossa paternidade espiritual está falando isso para ele mesmo? Não, ele está falando isso para que o reino de Deus cresça e que mais pessoas se cheguem ao reino, para que mais pessoas enxerguem a verdade, para que mais pessoas saiam amados do meio dos fariseus e saduceus que estão lá fora, que ainda estão atuando até hoje na terra, e nós precisamos nos levantar. Mas se há um fariseu dentro de ti, precisa ser arrancado nessa manhã, amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre Tito. Tito, um filho gentil, que ele comissionou para estruturar também a igreja. Vamos lá em Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Então, Tito se converteu e ele também era grego. Então, Tito, ele abriu mão de tudo para viver também o propósito de Deus na terra. Quando a gente fala de grego, você já sabe, eram pessoas com conhecimento pesado sobre o humanismo. Tito 1,5, vamos lá, Tito 1,5. Vocês estão vendo como é poderoso se tornar filho de Deus? Tá aí, tem até o livro deles, né? Diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Foi Deus que instruiu? Foi o apóstolo Paulo, através da revelação de Deus para a vida dele, que deu ali estratégia para ele fazer o caminho, né, ali para que Tito pudesse cumprir a vontade de Deus. Cumprir ali, né, o destino, o propósito. Amém? Então está claro aqui, irmãos. Né? Deixando em Creta para organizar a igreja, ele se tornou um homem de confiança, firme nos ensinamentos e tornou um homem disciplinado, Tito. Se você ler Tito aqui, você vê todos aqui a carta que o apóstolo Paulo deixou, você vê aqui a tarefa que Tito tinha que cumprir em Creta.
Mas nós também temos, né? Nossa paternidade nos dá nossas tarefas para a gente fazer aqui. Não é diferente. E aí ele trouxe êxito. E nós estamos trazendo êxito também ao reino de Deus. Vamos lá. Lições da paternidade formadora de Paulo. Paulo gerou no Espírito, corrigiu com amor e firmeza e formou identidade e ativou dons. 1 Timóteo 4, 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos do presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Nós vemos aqui Paulo ensinando Timóteo, amados, lembrando ele, olha, há sobre você um dom que foi imposto ali através da imposição de mão ali pelos presbíteros. Foi Jesus que impôs as mãos? Não, foi através de homens conduzidos por Deus. Então nós precisamos honrar os homens que são conduzidos por Deus. Precisamos honrar a paternidade espiritual. Não são qualquer homens, amados, né? Não é uma figura de homem. Se a gente for olhar para o Ricardo, a gente vai ver o homem Ricardo. Mas nós temos que olhar conforme os olhos de Deus, conforme a essência que Deus depositou sobre ele, que é a paternidade espiritual. Quando a gente fala de paternidade espiritual, também não está falando de homens, nós estamos falando de Deus, da essência que Deus colocou no homem. Amém? E não é qualquer homem, são apóstolos e profetas que carregam os fundamentos do reino de Deus. Amém? Então aqui ele ativou dons que aqui havia na vida de Timóteo. Então a paternidade formadora vai nos corrigir, vai nos disciplinar na palavra, ela vai ativar os dons espirituais, talentos espirituais que nós temos e às vezes estão adormecidos porque nós não enxergamos isso, não é verdade? Quantas pessoas já foram ativadas aqui em um dom, né? Quantas pessoas que a gente não via nem assim, nós humanamente não via nenhum talento, a nossa paternidade espiritual ativou aquele dom na pessoa, e hoje a pessoa, né, tá ali no louvor cantando, tá ali no louvor tocando, né? E a gente vê ali a pessoa ministrando a palavra, tendo o dom da palavra, não é verdade? Aqui a pastora Helene fala, que ela falou que ela, como que eu vou ministrar? E hoje a pastora Helene ministra muito bem, não é verdade? Nós que estamos aqui também, eu que estou aqui também, Márcio. Eu era 5 minutos já acabei já. Então ele, não, vai assim, você tem que pegar esse ponto, você vai pegar isso, entendeu, Márcio? Espero que sim. Amém? Transferiu a autoridade. Filipenses 2:19. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que com ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de seu pai. Então havia uma autoridade sobre Timóteo, havia ali uma responsabilidade de ele levar também esse legado. Mas como assim legado, irmãos? Vamos lá. Vamos ver o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha Timóteo. O apóstolo Paulo não ia ser eterno. Timóteo, ele tinha incumbência de levar também o evangelho do reino de Deus, amados, sem mescla. Levar da mesma forma, com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor, com o mesmo amor do apóstolo Paulo. E Timóteo deveria fazer a mesma coisa, levantar outros filhos espirituais, para que o evangelho do reino de Deus
Deus continuasse também sem mescla, sem fermento da religiosidade. Então é a mesma coisa hoje do apóstolo Ricardo conosco. Precisa levantar filhos legítimos que entendam a palavra, que entenderam o propósito, que dê continuidade, para que depois, após nós, a gente também possa, após ele, a gente também possa levar o evangelho do reino de Deus a todos os lugares. Esse é o propósito da paternidade formadora. Você acha que Deus não se alegra com isso? Se alegra muito. Porque hoje Deus não vai mais jogar o dilúvio lá, derramar água para todo mundo morrer, para que outras pessoas venham. Não, temos nós que vamos levar o evangelho, o reino de Deus, sem mescla. Então nós precisamos também nos tornar assim, amados, filhos que vai levar também a palavra, seguir a mesma formação que o Pai nos deu. Recebemos a formação, fomos moldados, fomos estruturados, fomos transformados, e precisamos fazer isso também com outras pessoas. Amém? Que as pessoas precisam entender. Então, cada ano que passa, a gente vê as pessoas com o coração endurecido, pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Então, a gente vê o esfriamento de muitos. Então, precisa de quê? De pessoas que se levantem na mesma autoridade, para que o evangelho de Deus, o propósito eterno, se cumpra através também de outras pessoas. E aí, outras pessoas também se levantem e façam a mesma coisa. Amém? De forma original, de forma sem mescla, sem fábula, sem historinha do sistema religioso. Amém? Gálatas 4, 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Mas a paternidade espiritual, ela almeja muito que Cristo seja formado em nós. Formado em nós. E Cristo é a plenitude da vida de Deus. Não é verdade? A gente vê nossa paternidade, a mais espiritual, o apóstolo, falando: olha, vocês já deviam estar fazendo essas coisas, vocês ainda estão nessas, paralisados ainda, vocês estão ainda com essas historinhas, vocês estão ainda com essas coisas. E olha que a paternidade espiritual, amados, ela nos exalta, nos corrige mesmo, de forma dura. É por isso que eu falo que paternidade não é coach, e nem babá, e nem terapeuta da gente, porque ele nos corrige de forma severa. É só ele, não, você vê aqui o apóstolo Paulo falando: olha, eu deveria ir com açoite com vocês. Só, não, tá aqui, amados. O pai de vocês biológico, como vocês eram, eles vão com carinho? Então a paternidade, ela nos ensina isso, e eles sofrem com isso também, por ver a gente nas mesmas situações de outrora. Isso entristece qualquer pai, isso entristece, porque o pai espiritual, ele tem nos ensinado. E se a gente continua com essas histórias, é porque nós não estamos dando crédito ao que ele está falando, nós não estamos crendo no que ele está dizendo a respeito de Jesus Cristo, para que a gente possa ser transformado. Nós não estamos fazendo de conta, amados, que estamos aqui querendo ser transformados, e não estamos. Isso dói muito em qualquer pai. É por isso que o apóstolo Paulo disse aqui também, porque havia uma igreja aqui que fazia de conta que estava ouvindo a sua paternidade espiritual, mas não estava. Elas estavam ouvindo ainda outras crendices, outras fábulas, outras histórias. Mas nós precisamos hoje pegar isso como exemplo para nós, amados. O desejo da nossa paternidade é que Cristo seja formado em nossas vidas. E quando Cristo, amado, está em nossa vida, nós crescemos em maturidade, nós começamos a enxergar como o nosso Pai espiritual enxerga, não é verdade? Nós que estamos na frente do GR, estamos na frente do projeto, nós vemos claramente, sabe? Eu fico, meu Deus, eu te olho assim também. A gente vê claramente como é a rota da tolice. Nós estamos falando e a pessoa, sabe, está fingindo, está ali, não faz de conta.
Não pegue aquilo como uma real verdade para si, sabe? Nós estamos falando, olha, não faça isso, fala dessa maneira. Aí a pessoa vai lá, faz de outra maneira. Aí quebra a cara de novo. Aí ela pode falar como o apóstolo Paulo fala, né? Olha, eu vou com açoite da próxima vez. Porque ele já está falando, ele está ensinando. E aí a pessoa ainda está naquela, né? A gente vê, hoje você tem um potencial grande. Você tem um potencial, aí se esconde, aí não quer ministrar, aí chega atrasado, né? Vamos fazer um cronograma, vai orar, vai ser o primeiro que ora, chega atrasado para não orar. Ah, é? Vai continuar no cronograma para orar, até você chegar cedo. Então, amados, são essas coisas que nós precisamos avançar, são coisas mínimas, né? Coisas mínimas, a gente precisa avançar para que a gente venha receber um conhecimento ainda de alto nível ainda pela nossa paternidade. Às vezes ele fala, olha, não posso nem falar sobre isso porque vocês ainda estão ainda nessa estatura de menino, misericórdia. A nossa estatura, qual é a nossa estatura, irmão? Do varão perfeito. Amém? A estatura do varão perfeito. Vamos ver lá características da paternidade de Paulo, paternidade espiritual de Paulo. Ele tinha um relacionamento real, de proximidade, ele tinha também um relacionamento de afeto. A gente vê algumas palavras falando, a gente acabou de ler de filho amado, meu filho verdadeiro. Então ele tinha uma proximidade, amados. Então você precisa se tornar filho legítimo, amém? Se você é um filho com o coração endurecido, fica difícil, amados. O pai se aproximar de você, porque você é você que rejeita o pai. Então tem filhos que querem ser bastardos sem ser. Aí se tem característica de filho bastardo, se torna filho bastardo no falar, no agir, nas suas estruturas. Então nós precisamos nos permitir ser formados pela nossa paternidade formadora. Então o relacionamento tem que ser também do filho, não só do pai querendo te aproximar de você, mas você também tem que se permitir ser próximo, amém? Ele também tinha um relacionamento de transparência, ele compartilhava suas lutas e vitórias. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 13 a 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ali, Paulo compartilhando a sua história de luta. O pai espiritual sempre vai compartilhar, amados, as suas histórias de lutas e vitórias para fortalecer a nossa fé. E até um ensinamento grandioso para a gente não cair em certas rotas, porque nosso pai já passou e ele vai te direcionar. Não caia nessa rota, não vai por aí, porque o final vai ser esse, não é verdade? Ensino com exemplo. Ele fala, sede meus imitadores. Ele ensinou com disciplina e encorajamento. Lidava com as fragilidades sem desistir dos filhos. Deu identidade. Ele ensinava a guardar a fé e passar adiante. 2 Timóteo 1, 13 a 14. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ouviu de quem? Dele, do Pai espiritual. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Olha o apóstolo Paulo falando claramente o que a Dá tinha falado. Ele está aqui ensinou sobre Jesus. Paulo ensinou através da sua vida de Jesus, que foi confiado por meio de quem? Do Espírito Santo. Em nenhum momento Paulo está dizendo que foi para ele, que foi do ensino dele.
dele, que foi o Espírito dele. Ele está falando que ele foi um instrumento de Deus para ensinar sobre Jesus através do Espírito Santo. Amém? Então a gente vê a nossa paternidade nos ensinando dessa mesma forma, desta mesma maneira. Amém? Então a gente vai ver aqui a diferença entre líderes religiosos e a nossa paternidade espiritual, tá? Líderes religiosos, eles ensinam conteúdo. Paternidade espiritual formam caráter, nosso caráter. Líderes religiosos corrigem com distanciamento. Já a paternidade espiritual, ela corrige com amor e presença, sua presença. Amém? Líderes religiosos transmitem informação. Paternidade espiritual, ela transmite a nós uma identidade. Amém? Líderes religiosos têm seguidores. A paternidade espiritual, ela gera filhos legítimos. Amém? Essa é a diferença. Filhos legítimos, amados. A gente vê aqui Paulo falando: meu filho amado, meu filho espiritual. Não é pecado nisso, não há um pecado nenhum nisso, amados. É um filho espiritual que tem como objetivo dar continuidade ao ensinamento de Jesus Cristo. Amém? Então a paternidade formadora tem relacionamento real, de intimidade espiritual. Ele vai saber das tuas lutas, ele vai compartilhar também as lutas dele, ele vai falar para você da sua experiência, a experiência dele, para que você venha também vencer as suas experiências que você tem. Então a paternidade espiritual é algo real, é algo de intimidade, é algo que te faz se conectar ao propósito eterno de Deus. A paternidade formadora tem formação integral, não é verdade? Quando o apóstolo ele vem de viagem, ele vem a formação direta do início ao fim conosco. Não só quando ele vem, mas aí ele nos chama ali para a salinha, a gente vai chamada de vídeo, a gente vai alinhar pontos. Amém? Então, todo o tempo nós estamos numa formação integral com ele. Formação integral de caráter, uma formação integral de identidade, uma formação integral de ensinamento da palavra. Então, nós temos formação integral com ele. Amém? Mas nós, como os filhos legítimos, nós precisamos também, no momento que a gente vier alguma situação, você também mande uma mensagem para ele, ele também vai lhe orientar. E nós temos também aqui, os ministros que estão aqui também, que estendem esse manto da paternidade, amém? Que está aqui também para nos auxiliar. E também a paternidade formadora, ela ativa os nossos dons e também a nossa identidade. Vamos falar um pouco sobre a voz da paternidade formadora. É uma voz ativa. 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo de 1, do versículo 1 ao 7, capítulo 1 de 1 ao 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar às certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categoricamente. Então a gente vê aqui Paulo falando para ele, demonstrando aqui uma filiação a Timóteo, meu filho verdadeiro, e aqui ele exorta Timóteo para que permaneça em Éfeso para combater falsas doutrinas. Olha a voz da paternidade ali instruindo Timóteo, é uma voz ativa. Permaneça aqui, faça isso, ensina sobre o amor que procede de um coração
coração puro, boa consciência, uma fé sincera. E ele fala, olha, alguns desviaram-se dessas coisas e perderam-se em vãs discussões. Isso representa uma quebra, amados, da formação, deixando a doutrina, rejeitar o modelo da formação. Como assim? Paulo é aqui a paternidade formadora que formou naquela cidade em Éfeso. A gente vê Paulo em várias cidades ensinando, e vinha o filho legítimo, vinha o filho, que é o Timóteo, ali para afirmar, estabelecer mais ainda o que foi dito pelo apóstolo Paulo, o que ele ensinava. Então, alguns que estavam ali rejeitaram esse modelo, rejeitaram a formação, rejeitaram o ensinamento. Então ele falou, cuidado com esses que rejeitam, cuidado com essas pessoas que rejeitam a formação de Deus na vida delas. Então a gente vê aqui Paulo ensinando, Paulo conduzindo uma paternidade formadora na vida de Timóteo. Amém? Vamos lá em 1 Timóteo 5, 21. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém. Não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. E ainda instrui ele aqui: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olha que a paternidade aqui falando para Timóteo, não julgar com imparcialidade, Isso quer dizer julgar com imparcialidade. O que ele quer dizer? Olha, se você ver uma situação, você não vai fazer isso porque você gosta da pessoa, porque você tem afeto por aquela pessoa, porque aquela pessoa ali é favorita. Não, você vai julgar de forma imparcial. Quem julga de forma parcial são as pessoas que olham porque é meu amigo, é porque é meu filho, é porque isso, eu não vou trazer o julgamento correto de Deus. Ele dá essa instrução a ele, nem por favoritismo. E diz para não ser o que? Precipitado. Você não vai ativar, Timóteo, o dom na vida de ninguém que ainda não está de forma plena, que ainda não aceita a formação, que ainda não aceita ainda o evangelho. Não se precipite nisso. E quando ele fala aqui do vinho, amados, não é por causa de se embriagar. O vinho nessa época era usado de forma medicinal. Então Timóteo, ele tinha uma enfermidade no seu estômago. Então o apóstolo Paulo, até nisso, meu querido, estava ensinando ele. A paternidade estava formando ele. Cuida das suas enfermidades. Tem problema no estômago? Olha, se cuide, porque você é necessário para a obra do reino de Deus. Todos nós recebemos isso na nossa paternidade também, sobre cuidar da nossa saúde. Amém? Então aqui nós vemos a voz ativa para que Timóteo cuidasse também do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. 1 Timóteo 6, 11 diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 14. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. 20. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Então Paulo está falando que, olha, guarde tudo que for te ensinado, porque isso é necessário. Não esqueça de nada, não esqueça nem de uma vírgula. Guarde isso dentro do seu coração. Se proteja os princípios e valores do reino de Deus dentro de ti, porque isso é necessário. Fuja de conversinhas, fuja de histórias, fuja, de oba-oba, fuja dos coaches, fuja dos conhecimentos que tem aí expandido muito, que são contraditórios à palavra do reino de Deus. Não, é a voz ativa da paternidade formadora. Amém? 2 Timóteo 1, de 1 a 4.
2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sigo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das tuas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Aí recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Olha aqui, Paulo, sua paternidade formadora, ele demonstrando saudade do filho amado e legítimo, amém? Que cumpria a vontade de Deus, amém? Então a gente vê aqui, ele te lembra, deixa viva aí o dom, que através da imposição de minhas mãos, foi de Jesus? Não, foi de uma paternidade espiritual que desativou os dons espirituais na vida de Timóteo, amém? E aqui em 2 Timóteo 5, de 1 a 8, você vai anotar aí, amados, ensinando ele como conduzir a igreja, conduzir os idosos, conduzir as viúvas. A gente vê lá em 2 Timóteo também, capítulo 4, de 2 a 5, ele falando que é para ele insistir aqui na palavra, no corrigir, no repreender. Aqui prega a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige e exorte com toda a paciência e doutrina. Então, amados, isso a gente viu aqui, apóstolo Paulo. E hoje também nós vemos a nossa paternidade espiritual fazendo a mesma coisa, nos ensinando, nos formando, nos dando um novo caráter, tirando todo o mau caratismo da nossa vida, sabe? Nos transformando, nos impulsionando a levar o Evangelho de Deus aí, a ter relacionamento com Ele também. Então a gente vê isso também, isso não é algo que é fora da palavra, que é algo que é contra, não, está na Bíblia, é um ensinamento bíblico, paternidade espiritual, vem para nos formar também, formar o caráter de Cristo em nossa vida. Amém, queridos? Amém. Se hoje nós estamos aqui, estamos até melhorzinho, foi por causa de uma paternidade que nos formou, que nos confrontou, que levou a nós o Evangelho, amados. Amém? Amém? Vamos finalizar aqui. Quem fica aí na